Boa tarde, meu nome é Juliana, eu sou aluna do curso de Ciências Biológicas da Educação à Distância no Polo Maracanaú. A bioação dessa semana pede que a gente faça uma resenha crítica sobre o artigo The Oldest Fossil Mushroom, que seria um fóssil mais antigo de um cogumelo que foi encontrado. O artigo fala da importância dos fósseis, que realmente eles fazem com que a gente tenha conhecimento de características de seres que hoje em dia talvez não existam mais, ou que façam que a gente compreenda o que existe já pra gente. Como a gente também já debateu e está debatendo no Biologando, os fungos eles têm uma grande importância, né, em toda a questão tanto educacional como alimentícia e econômica. E o artigo ele é bem interessante porque ele fala desse cogumelo que foi encontrado, da técnica que foi utilizada, das formas como eles analisaram, fala também dos microscópios, de todo o processo que eles fizeram para identificar esse fóssil. Esses fósseis eles são conhecidos como Landerstein, que é um termo que, se eu não me engano, é holandês ou sueco, realmente não estou lembrada agora, que seriam, né, fósseis que armazenam a maior quantidade de características possíveis, são os melhores fósseis, principalmente no caso do cogumelo em questão. Ele armazenou características maravilhosas como a parte carnuda do cogumelo e são de um corpo macio completamente, e foi de excepcional para poder estudar esse tipo de fungo. Ele foi encontrado um outro dado interessante que o vídeo traz, no caso que o artigo traz, é que esse fóssil ele foi tirado da Chapada do Araripe, aqui no Ceará, e foi muito legal por ser aqui do estado e por ele estar tão preservado como o artigo fala. Ele é um cogumelo único, como o material e método do artigo fala. Ele é um cogumelo único, preservado em goetica, que é como se fosse um mineral mais endurecido. Foi tirada uma pequena parte, aproximadamente 50 por 60, e foi feita toda a análise desse cogumelo. Ainda falando sobre os cogumelos, o cogumelo em questão que foi identificado, ele, no caso, os cogumelos é um grupo ecologicamente importante. Ele tem, no caso, uma frutificação carnuda e um corpo franzino. O cogumelo, eles tanto podem ser comestíveis, como é o caso do shiitake e do champignon, mas eles também podem causar envenenamento ou alucinação, dependendo do tipo de cogumelo. Então, toda vida que a pessoa for manusear, tiver contato, ver e não souber o que se trata aquele cogumelo, não se pode mexer, porque você não sabe se aquele cogumelo pode ser um cogumelo venenoso ou não. O artigo fala que sobre o cogumelo que foi identificado por eles, que é difícil encontrar a questão familiar dele devido à evidência de basiodiosporos durante o exame, durante o exame. Então, não teve como classificar a questão da família desse cogumelo, que realmente é considerado o cogumelo fóssil até agora mais antigo encontrado. E o artigo também fala que existe ainda 10 fósseis assemelhados a esse cogumelo espinhoso até o momento, mas que ele ainda é considerado o fóssil de cogumelo mais antigo encontrado. É complicada essa questão de análise, porque quando você encontra um fóssil, ele tem a característica do solo onde ele foi encontrado. Apesar de que, devido a forma Langestar, que mantém, se não me engano essa pronúncia, perdão se estiver errado, que mantém muitas características, né,
do fóssil, ainda fica difícil de você conseguir fazer algum tipo de classificação, principalmente quando se trata de um cogumelo muito antigo, considerado o fóssil mais antigo encontrado.